personagens bíblicos são referenciais para nossas vidas, por nos deixarem exemplos de fé, coragem, obediência, paciência, humildade, mansidão. Mas, só foi considerado pelo próprio Deus o homem segundo o seu coração. 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. Davi, o maior rei de Israel. Davi é um homem famoso por sua fé e coragem ao lutar contra Golias. Por ser o maior rei terreno de Israel. Por toda sua paixão e emoção que derramava nos seus salmos e principalmente pela sua disposição de confessar a Deus as suas fraquezas e se arrepender. Percebemos durante todos os salmos que Davi escreveu, que ele luta consigo mesmo e pede forças a Deus, para prosseguir, para parar de agir da forma errada, e mesmo sendo tão falho, Deus o chamou de homem segundo o coração de Deus. O que me impressiona na história de Davi é que ele passou por muitas tempestades, mas nunca desistiu, nunca deixou de lutar para sair do deserto. Ele sempre se agarrava em Deus e nas promessas que Deus tinha feito a ele. Ele se importava mais com aquilo que Deus pensaria a respeito dele e por isso se sentia mal quando desagradava o coração do Pai. Quantas vezes eu e você nos achamos donos da razão, não queremos mais ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele diz a nosso respeito. Quantas vezes nós não temos nada a oferecer em nosso coração por estarmos nos importando mais em viver de aparências. Deus mandou te dizer que já está na hora de perceber que ainda há muita coisa errada em seu ser. Davi era rei e nem mesmo a sua alta posição fez com que ele quisesse viver de aparência. Ele se humilhava, se rasgava na presença de Deus. Via que Deus era maior do que ele e de que nada adiantaria se a presença de Deus não fosse abundante em sua vida. Por isso, durante toda a sua vida, Davi aprendeu grandes lições com o Senhor. Nós muitas vezes achamos que o que temos feito está bom, mas não está. Temos vivido de aparências. De que adianta se Deus vê o coração? As pessoas não te darão um lugar no céu, mas sim um lugar no meio dos homens, um lugar passageiro. Algumas lições que Davi aprendeu com Deus. Davi buscava ser íntegro, com Deus, consigo mesmo e com os outros. O homem íntegro não é aquele que não tem falhas, mas o que é corajoso o suficiente para admiti-las e mais, lutar contra elas, evitando viver em falsidade mas sem ceder à sua própria fraqueza. Davi não tolerava o mal. Aqui o verbo usado é repudiar, é ter nojo mesmo do mal, do pecado, daquilo que desagrada a Deus e entristece o seu espírito. Davi prossegue dizendo como ele se mantém longe do pecado, e é até certo ponto óbvio, que é manter-se distante da má influência dos que praticam coisas abomináveis a Deus. A melhor maneira de não cair em um abismo sabemos que é ficando longe da beirada. Aqui vemos uma prática tão corriqueira hoje em dia, o falar mal dos outros, a fofoca, e Deus nos livre da fofoca gospel, pior ainda, que é aquele falar dos outros disfarçado de pedido de oração ou compartilhar. Façamos como Davi e não passemos adiante isso. E mais, nem sequer devemos dar ouvidos a quem faz esse tipo de coisa. Davi nesse caso é espelho de Deus, quando diz que não tolera, não suporta o arrogante e orgulhoso. Tiago capítulo 4 versículo 6. Diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Já pensou se fizéssemos a mesma coisa? O melhor remédio contra alguém soberbo é simplesmente não lhe dar atenção. Por último vemos Davi falar da mentira. A mentira é algo que envenena relacionamentos. E sabemos quem é o pai da mentira que não é outro senão Satanás. O que tem sido importante para você? Davi escolheu Deus, viver aquilo que Deus tinha para ele, e quando ele caia, se sentia muito mal a ponto de fazer de tudo para agradar a Deus, para voltar à essência. Nós precisamos viver na essência do amor de Deus todos os dias. Escolha viver para Deus. Este homem chamado Davi tem muito a ensinar, porque ele teve que renunciar coisas em sua vida. Mas você pode me dizer, Davi foi um grande pecador, fez coisas terríveis que desagradaram a Deus e destruíram vidas. Todavia ele foi sincero com Deus e se arrependeu de coração. Ele ficava angustiado quando agia longe da presença de Deus e isto é uma atitude daqueles que não se agradam e nem se sentem à vontade com o pecado. Esta é a diferença daqueles que querem viver uma vida correta e digna, que agrade a Deus. Pense um pouco. Você sabe que tem desagradado a Deus em áreas na sua vida e é hora de mudar. Deus te dá a chance de se tornar uma nova criatura. Ele tem planos para ti desde o ventre da sua mãe, e mesmo que você seja humilhado por homens, Deus te engrandecerá. Faça a vontade dele e viva para ele. Nós somos chamados para sermos homens segundo o coração de Deus.
Nós temos a obrigação, como cristãos, de sermos heróis verdadeiros na nossa fé. Fomos chamados para sermos iguais a Davi. Fiquem com